Vou partilhar uma experiência que eu tive o ano passado. Fiz anos de casado, estava de férias não no Havaí, mas em Sagres, e a minha esposa ofereceu-me numa praia chique lá de Sagres uma aula de windsurf, não é? E quando nós tentamos navegar, ou não sei qual é que é bem o termo, navegar, quer seja a favor do vento, quer seja contra o vento, é sempre muito difícil. Nós temos que fazer alguma força para manter o controle, às vezes temos que contrariar o vento, não é? Às vezes temos que deixar o vento controlar-nos, não é? E esta é a melhor ilustração que eu tenho desta palavra de João 3:8, não é? Que diz que o Espírito, o vento sopra para onde quer, não é? Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Então, se nós estivermos numa prancha com a vela erguida, não é? Nós devemos deixar-nos ser guiados pelo Espírito Santo, não é? E às vezes o Espírito Santo vai nos levar em linha reta, às vezes vai bater mais de lado, e nós só temos que ajustar as nossas velas primeiro para poupar esforço, né? Porque lutar contra o vento é mais trabalhoso do que nos deixarmos controlar pelo vento. Amém? Então é assim, espero que os irmãos imaginem esta ilustração. Foi o melhor que eu consegui sobre o Espírito Santo como vento, não é? E hoje eu vou falar essencialmente de sermos guiados pelo Espírito, vem de acordo com a passagem de João 3:8, entramos em Romanos 8:14, não é? Por todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Amém? Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Amém? Então, agora nós temos uma primeira revelação que é o Abba, não é? Que é um pai de amor, mas aqui no versículo seguinte temos uma revelação de identidade e de autoridade, não é? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, de Cristo, sim. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, não é? Então a primeira revelação é Abba, a segunda revelação já é um sentido de autoridade e identidade superior, ok? Então temos que ser guiados pelo Espírito, ok? Perder o controle da nossa prancha, desfrutar da viagem com o Espírito Santo, para que não só tenhamos uma revelação de Deus como o Abba, não é? Mas também tenhamos uma revelação de Deus, que Deus nos dá acesso à sua herança, não é? E aqui fala na última frase, é certo que com Ele padecemos, também com Ele sejamos glorificados, não é? Então há uma herança de morte, não é? Para nós mesmos, foi o exemplo que Jesus nos deu, mas também há uma herança de glória, não é? Que sejamos glorificados com Jesus, não é? Então nós temos que nos desenvolver em dois âmbitos aqui como filhos. Primeiro é o desenvolvimento que precisamos ter da nossa identidade, okay? Pois é da nossa autoridade. Né? E o que é a identidade de Deus? Né? Aqui diz que somos filhos, essa é a nossa identidade. E o que é um dia quando eu tiver um filho, eu espero que a minha esposa diga, é mesmo parecido com o pai. Né? Isto é a identidade, né? Tem mesmo as bochechas da mãe, com as covinhas da mãe, né? É a identidade. A identidade é dada pelos progenitores, não é? É impossível não termos características dos nossos pais, não é? E nós, como filhos de Deus, tem que ser impossível não termos características de Deus. Amém? As pessoas têm que olhar para nós e dizer, Ele sai ao Pai Celestial. Fulano tal tem esta característica de Deus, tem a bondade de Deus, tem o poder criador de Deus, não é? Tem a fé de Deus, tem o amor de Deus, não é? E nós temos que ter e revelar aos outros algumas características que Deus
colocou em nós através do seu ADN, não é? Quando nos tirou da escravidão e das trevas e nos passou para a luz, não é? Nós fomos enxertados, não é? E com isso tornámos também povo de Deus, não é? Não é só uma promessa para Israel, mas é uma promessa para nós, não é? Que nós somos povo e somos filhos de Deus. Então nós temos que revelar essas características, temos que sair ao Pai, no fundo. Amém? Quem é que quer sair ao Pai? Amém? Com as características do Pai. Outra coisa que o Espírito faz em nós, não é? Ele guia-nos, não é? Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Este é o tema principal da mensagem, não é? E outra coisa que o Espírito faz ao revelar revelar-nos a nós que somos filhos é dar-nos uma revelação da nossa autoridade, não é? Porque a Bíblia diz claramente, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, não é? Então, nós temos que ver a nossa autoridade aumentada de acordo com a nossa maturidade também, não é? E como é que eu explico isto numa parábola atual? Eu, quando tinha 6 anos, ou 7 anos, se eu queria fazer alguma coisa na minha casa, eu tinha que perguntar, mãe, posso ver televisão? Mãe, posso tirar um danoninho? Mãe, posso agora ir brincar com não sei quê? E a minha mãe ia dando autorização para uma coisa, para outra, e o meu pai dizia, não deixes as luzes acesas. Eu já sei qual é que é a vontade do meu pai, não é? Os meus pais vão-me corrigindo, David, não chateies o teu irmão. Eu começo, quando sou pequenino, a ganhar uma noção de qual é que é a vontade, qual é que é a vontade dos meus pais, não é? E quando eu chego aos 15 anos, eu já sei que os meus pais não querem que eu deixe a luz acesa e os ténis espalhados no quarto. Eu já sei que os meus pais não querem que eu chateie o meu irmão. Eu já sei que os meus pais não querem que eu jogue determinado jogo mais do que 5 horas por dia, ou mais do que 2 horas por dia. Não quero que os meus pais... Já sei que os meus pais não querem que eu proceda de determinadas formas, não é? Que isso veio com o meu crescimento e com a minha maturidade. Certo? Então, nós com essa maturidade, começamos a ter também uma noção de qual é que é a vontade de Deus, não é? E nós temos que agir em conformidade com isso, de acordo com a autoridade que Ele nos dá. Nós já não precisamos de ir procurar à Bíblia certas coisas que já nos foram reveladas, não é? Nós estamos sempre em crescimento e vamos sempre absorvendo cada vez mais conhecimento de qual é que é a vontade de Deus, não é? Mas a nossa autoridade e a nossa autonomia para agir, não é? Tem que estar de acordo com a vontade de Deus, não é? Então, se eu já sei que Jesus curou os enfermos, se eu já sei que Jesus profetizou, se eu já sei que Jesus amou a todos, abençoou os pobres, eu já tenho que agir em autoridade de acordo com aquilo que foram as ações de Jesus, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, não é? Que já está expressa, a vontade de Deus já está expressa, quer na Bíblia, não é? Quer nas ações de Jesus. Okay? E o Espírito Santo também contente connosco para que nós procedamos dessa forma. Okay? Então, é através do Espírito que ganhamos a consciência que somos filhos de Deus e que somos restaurados na nossa identidade e na nossa autoridade. Não é? E Jesus, em João 14, diz que já não nos vai deixar órfãos, que Ele vai para o Pai, mas que nos vai deixar o outro Consolador, não é? Que é o Espírito Santo. E isto vem na sequência, não vos deixar órfãos, vou-vos deixar o Espírito Santo. Não é? Então, é a presença do Pai em nós que faz isso, não é? Que revela a nossa identidade e autoridade para que possamos agir de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, porque é que muitos crentes, muitas pessoas que frequentam a igreja regularmente, continuam a viver algumas crises de identidade e continuam a ser desafiados para fazer certas ações? Imaginem, o meu pai pediu-me, David, podes pregar no domingo. Se eu tivesse uma crise identitária naquele momento, se calhar tive noutros, né, ao longo da semana, ao estudar a pregação, mas naquele momento disse, vou obedecer, não depende de mim, não é? Não depende da minha capacidade ou da minha identidade como ser humano ou da minha autoridade como ser humano, mas depende de ser guiado ou não pelo Espírito, não é? E depende de ter ou não fé naquilo que Deus pode fazer através da minha vida, não é? Então,
acho que temos que deixar um bocado as nossas crises de identidade. Eu não sei pregar. Eu não sei como adorar. Eu não sei como orar. É verdade, não sabemos. Por isso é que precisamos do Espírito Santo, não é? E nós vamos ver isso mais à frente. Porque uma pessoa no mundo, não é? Um homem que gira uma empresa sem Deus é orgulhoso, está dependente do seu braço. Um jogador de futebol que dependa só dele e do seu talento e do seu trabalho. Tem orgulho, não depende de Deus para nada. Mas uma pessoa que na igreja diz, eu não sou capaz, está a confiar só em si. Está a confiar só naquilo que pode fazer humanamente. Eu não estudei, Moisés. Eu sou o mais pequeno dos meus irmãos, da casa do meu pai, não sei o quê, Gedeão. Eram pessoas também como nós, não é? Que estavam dependentes da perspectiva que estavam a ter no momento, não é? Eu, humanamente, não sou capaz. Eu, sozinho, não consigo. Por isso é que Deus também o chamou e decidiu, é verdade, tu não és grande coisa, mas eu vou-te capacitar, não é? Então nós temos de ter esse tipo de confiança no Espírito Santo e dependência de Deus e da sua palavra e das suas promessas para que possamos agir em obediência e em autoridade, não é? Então temos de ter uma restauração da nossa identidade sendo guiados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Amor, porquê é que tu não fazes windsurf? Tenho medo de ser levada. É isso, às vezes o medo também nos impede de sermos guiados pelo Espírito Santo, não é? No windsurf eu percebo, aquilo se apanha uma nortada, nunca mais vamos parar a Marrocos, não é? É complicado. Mas com o Espírito Santo ele vai nos guiando na medida em que nós nos vamos dando, amém? E há um ciclo, não é? Quanto mais nós nos damos, mais o Espírito Santo vai derramando sobre nós, não é? E isto de sermos dependentes do Espírito Santo não quer dizer que não nos preparemos, não quer dizer que não procuremos mais formação, que eu não, se vier a pregar regularmente, que eu não vá ter umas aulas de como projetar a minha voz, de oratória, etc. Não é? Isso não invalida nada disso. Como uma pessoa que dirige aqui a adoração não quer dizer que não vá aprender um instrumento, que não vá ter aulas de canto, como, sei lá, em todas as nossas ações não quer dizer isso, até porque Jesus nos dá esse exemplo, não é? Jesus foi talhado para um ministério, ele tinha capacidade, ele era filho de Deus, né? Tinha capacidade de exercer esse ministério muito antes, no entanto, ele já era mestre aos 12 anos, né? E teve mais 18 a preparar-se, 18, a preparar-se para iniciar o seu ministério, né? Então, à semelhança de Jesus, nós somos chamados para algo, devemos preparar-nos, mas acima de tudo devemos estar dependentes e ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Ok. Estou quase a acabar. Como é que estamos de tempo? Está bom. O resto o Pedro faz mais 7 músicas para encher o culto. Não, está quase. Pronto. Há uma série de coisas que o Espírito Santo nos vai impelindo a fazer, não é? Que nós vamos fazendo mais e vamos sendo aperfeiçoados à medida que vamos fazendo, não é? Mas temos que... Isto parece confuso, não é? Mas já vou explicar melhor, mais pormenorizadamente. Parece confuso, mas nós damos um bocadinho, o Espírito Santo aperfeiçoa. Nós damos um bocadinho, o Espírito Santo aperfeiçoa. E é o Espírito Santo que nos conduz inicialmente, não é? Desde o início da salvação. Se o Espírito Santo não tocar em nós não nos arrependemos dos nossos pecados, não é? E isto é com tudo ao longo da nossa vida como cristãos. Eu vou mencionar aqui alguns pontos, não é? Em que nós nos devemos deixar ser guiados pelo Espírito Santo para que o Espírito Santo nos aperfeiçoe. Só que hoje vou mudar a ordem de ontem. Okay. Primeiro ponto, não é? Começa logo com o início da nossa conversão, da nossa salvação,
que é mesmo o processo de santificação, não é? Que é o Espírito Santo é o responsável por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, não é? E depois nós não ficamos logo santos, não morremos logo e vamos para o céu, não é? Então, o primeiro ponto é que, à medida que nós somos santificados, o Espírito Santo vai-nos aperfeiçoando, mas em primeira instância é Ele que nos convence a dar o primeiro passo. Amém? Então, o que é que diz aqui em Romanos 8, 2, 5? Diz o seguinte: e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós e não vivendo segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, não é? Então nós arrependemos porque o Espírito Santo nos convenceu, não é? Depois continuamos a viver no Espírito, continuamos a entregar-nos ao Espírito, o Espírito Santo continua a agir em nós e começa a produzir em nós os seus frutos e as suas obras, não é? E nós vamos dando mais de nós, ou não, não é? Podemos tentar velejar contra o Espírito Santo, mas na medida que vamos perdendo o controle das coisas, o Espírito Santo vai nos purificando e nós vamos nos aproximando do Espírito Santo e o Espírito Santo vai usando-nos cada vez mais e nós vamos sendo cada vez mais filhos de Deus no nosso comportamento, não é? Vamos produzindo os frutos do Espírito nas nossas ações, não é? Então o primeiro ponto é que o Espírito Santo contribui para o nosso processo de santificação inicialmente e na medida que nós respondemos, Ele nos aperfeiçoa. Amém? Então nós temos que ser guiados pelo Espírito, temos que dar um primeiro passo para que isso continue a ser feito ao longo da nossa vida, não é? Para que não voltemos para trás, mas progredamos durante o nosso processo de salvação ao longo da vida toda, não é? Nós fomos salvos, estamos a ser salvos e seremos salvos no futuro. Amém? Mas neste momento estamos a ser salvos, não é? Da nossa carne, das nossas obras pecaminosas. Então temos que continuar a dar o controle e a ser guiados pelo Espírito Santo para produzir em nós a sua identidade, a sua autoridade e as suas ações, não é? Para fazermos o que o Pai faz. Jesus diz também lá em João 14, eu só faço o que o Pai diz para eu fazer, quem vê a mim vê o Pai, eu só faço o que o Pai faz, mas e depois ele diz, dar-vos-ei o Consolador, não é? Então, nessa sequência, nós temos a Trindade, não é? Que é Deus Elohim, não é? Os três todos, Espírito Santo, Filho e Pai, não é? Nós temos acesso à presença do Pai, temos acesso à sua vontade, não é? Então é isso, é entregar-nos ao Espírito Santo para que Ele aperfeiçoe o nosso comportamento e façamos o que o Pai e o Filho fizeram e querem que nós façamos, ok? Pronto, o Espírito Santo contribui também para que nós aprofundemos o nosso conhecimento de Deus, né? E da sua vontade e da palavra de Deus. Eu estava a falar há bocado da palavra escrita, que já vem na Bíblia, não é? E depois todas as ações de Jesus vêm testificar isso, porque Jesus era o Verbo, era a palavra encarnada, não é? O Verbo se fez carne. Então nós já sabemos a priori qual é que é a vontade de Deus, não é? Está expressa na Bíblia e foi praticada por Jesus, não é? Então o Espírito Santo também nos ajuda nisso, não é? Em Hebreus 4:12 diz o seguinte: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito. Okay? Vamos parar aqui. Juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração, não é? Então pensamentos e intenções está a falar da nossa alma, daquilo que está na nossa alma, não é? E é a palavra de Deus, é o padrão divino, não é? E quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, através da revelação que o Espírito Santo nos dá, nós começamos a perceber o que é da nossa alma
e o que é do nosso espírito, né? O que é as nossas emoções, os nossos filtros carnais a falar e o que é o Espírito Santo a falar à nossa vida, não é? Então temos que ser provados por meio da palavra de Deus, temos que deixar que a palavra de Deus nos leia a nós e perceber se estamos em conformidade ou não com aquilo que é a vontade de Deus, não é? E Jesus diz também lá em João 14, diz que é o Espírito Santo que nos há de lembrar das palavras de Jesus, não é? Então é por meio do Espírito Santo que nós vamos lá àquelas gavetas da nossa memória buscar coisas que já vimos que estão expressas na palavra de Deus e coisas que já vimos que Jesus fez, não é? Então há coisas que são taxativas na Bíblia e já não preciso de perguntar ao Espírito Santo se faço ou não, não é? Então o conhecimento da sua vontade, temos que ser guiados no conhecimento da sua vontade para que Ele nos vá revelando cada vez mais da sua vontade. Okay? Expressa na Bíblia e expressa em Jesus. Amém? E isto deve ser aplicado a todas as ações da nossa vida, não é? Porque se formos ver, a Bíblia tem conselhos para tudo, para ser fiador de fulano ou não, para bater ou não nos filhos. A Bíblia diz que sim, em Provérbios, é claro como água. Depende como é que é feito, né? Diz se eu hei de orar ou não hei de orar por um enfermo. Jesus fez, porque é que eu não hei de fazer, não é? Então nós já sabemos, a palavra já nos dá uma série de informações sobre a vontade de Deus. Amém? É também o Espírito Santo que nos leva a orar, não é? E na medida que nós oramos espiritualmente, o Espírito intercede por nós e nos auxilia nisso, não é? Diz lá em Romanos 8, 26 a 27, da mesma forma o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Mais uma vez vemos que o Espírito Santo é que sabe a vontade de Deus melhor que nós. Amém? E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não é? E Paulo em Coríntios 12 diz: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então é importante, não é? Pois o Paulo diz, orar em línguas é uma coisa individual. Paulo acrescenta, mas o que profetiza edifica a igreja, ok? Só quem está edificado pessoalmente é que pode edificar um corpo, não é? E depois Paulo diz um bocadinho mais à frente, Coríntios 14 na mesma, 18 e 19, dou graças a Deus que fala em línguas mais que todos vós. Todavia na igreja eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua. Então se Paulo está até a defender que na igreja não é tão relevante orar em línguas, por outro lado diz que ora em línguas mais que todos, ele passava a vida em casa a orar em línguas, não é? E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos ensina a orar. Portanto, é mais valioso, ou não quero dizer assim, não é? Mas nós, no nosso entendimento e com palavras humanas, não conseguimos orar como quando oramos através do Espírito Santo em nós, não é? Daí a importância de constantemente orarmos em línguas e orarmos de forma espiritual, não é? Porque é o Espírito que fala através de nós e proclama e intercede por nós, proclamando a vontade de Deus para as nossas vidas, não é? Diz aqui, pelos santos de acordo com a vontade de Deus, não é? O Espírito que intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Pronto. Este processo de maturidade que nós passamos depende do Espírito Santo também para que possamos jejuar convenientemente, não é? Em Lucas 4, 1 a 2, diz o seguinte: e Jesus, pausa para a água, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles, teve fome. Então, quem é guiado pelo Espírito é levado ao deserto, é levado ao jejum. Amém? A raiz da palavra deserto, que é midbar, é a mesma origem da palavra dabar, que é a palavra. É a palavra, quer dizer, dabar. E
E é no deserto que nós ouvimos a voz de Deus, não é? Até porque Jesus defendeu-se do diabo, mas contrapôs contra o diabo usando a palavra de Deus, não é? E o que é que acontece quando Jesus foi conduzido, iniciou o jejum? Primeiro foi o Espírito Santo que o conduziu. Jesus foi obediente, continuou a ser guiado pelo Espírito Santo, terminou o seu jejum e o Espírito Santo que estava sobre ele e o ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, dar restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, em Lucas 4:1, o Espírito Santo guia Jesus. Jesus obedece, deixa-se fortalecer no seu espírito através do jejum e é ungido pelo Espírito Santo, né? O Espírito me ungiu, no versículo 18 do capítulo 4. 17 capítulos de diferença, não é? Jesus é guiado pelo Espírito e sai desse processo fortalecido na sua identidade, na sua autoridade e no seu propósito, não é? Que Jesus depois percebe que ele já sabia, não é? Mas nós ficamos a saber que a profecia de Isaías, que é o que Jesus lê em Lucas 4, a profecia de Isaías era sobre ele e ele afirma publicamente: eu sou ungido pelo Espírito e eu fui eleito para isto. Amém? Então, à medida que nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, passamos também pelo processo de jejum, que é anular a nossa própria carne, limpar os nossos filtros carnais, para que a voz de Deus seja mais perceptível e testifique cada vez mais intensamente com o nosso espírito também, ok? Okay. É também o Espírito Santo que nos impele a adorar convenientemente, né? Na medida que nós adoramos Deus, aliás, na medida que nós conhecemos Deus profundamente, a nossa adoração vai sendo aperfeiçoada, né? Porque a adoração tem a ver com uma reverência e um amor profundos, né? E só o Espírito é que pode revelar-nos o Pai e o Filho dessa forma profunda, não é? Por isso é que diz em João, não tenho a referência. É 10, não é, Isabel? Os verdadeiros adoradores. É João 10. E depois diz no fim: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, só por meio do Espírito Santo é que a nossa adoração pode ser espiritual, não é? Só por meio do Espírito Santo é que a nossa adoração pode ser aperfeiçoada e só através do Espírito Santo é que nós conhecemos minimamente bem Deus Pai e Deus Filho, para podermos ter por Ele um amor e uma referência profundas. E mesmo assim, na Terra, vamos estar sempre aquém do conhecimento e da revelação que vamos ter no futuro, não é? Mas mesmo assim, o Espírito Santo trabalha em nós para aumentar esse nível de revelação, não é? E o segredo para ser guiado pelo Espírito Santo em todos estes processos que são cíclicos e que vão sendo aperfeiçoados através dele, é permanecermos sempre cheios, não é? Como diz em Efésios 5:18, não é? Não os embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Isabel leu isto na vigília, não foi? Ora, se ele começa por dizer enchei-vos do Espírito, mas para nos enchermos do Espírito precisamos de cânticos espirituais, não é? Se o Espírito Santo não nos der esses cânticos antes, como é que nós somos cheios do Espírito, não é? Então é na medida que nós nos vamos dando que o Espírito Santo vai derramando mais óleo sobre nós, não é? Então, nós precisamos de permanecer cheios, contar a parábola da peneira. A parábola da peneira diz, um sábio disse a uns jovens para irem ao rio e encherem a peneira com água. Não é? Já ouviste? Não. Eles iam ao rio, peneira, voltava vazia. Iam ao rio, mergulhavam a peneira, voltava vazia, né? E eles foram perguntar, então como é que nós conseguimos encher a peneira?
Ele disse, mergulha lá a peneira. Eles mergulharam a peneira, agora deixa estar. Deixa estar debaixo d'água, que a peneira vai estar sempre cheia. Não é? E isto são as águas que se atravessam só a nado, não é? São as águas profundas do Espírito Santo, não é? Nós temos que permanecer nesse lugar, sermos cheios para que possamos ser guiados, para que possamos ter a nossa autoridade e identidade reforçadas, ao ponto de não termos mais crises existenciais e identitárias. Amém? Acho que era esta a palavra que Deus tinha, não sei se para todos, não sei se para alguns, mas acho que podemos, todos nós, passar a obedecer mais, não confiando nas nossas forças, nem nas nossas fraquezas, mas sabendo que a soberania de Deus e o Espírito Santo em nós é o que nos vai guiar a uma adoração perfeita, é o que nos vai guiar a uma oração espiritual, a um jejum que nos vai reforçar na nossa identidade, não é? E a uma santificação constante e contínua para que sejamos glorificados com Jesus no futuro. Amém.